Olá pessoal, esse é um vídeo de estudo das mensagens dos mentores. Nós estamos aqui então com a nossa amiga Vânia do Rio de Janeiro para estudar a mensagem número 8. Tudo jóia contigo, Vânia? Tudo bem, Robson? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo vai ao ar nas quartas-feiras e a gente está tentando gravar essa mensagem numa sessão só de gravação. Vamos ver se dá certo. Então nós estamos estudando a mensagem de número 8, Progredir através da simplicidade e da humildade, título escolhido pela Caroline para o texto ditado pelo Espírito Lázaro no dia 2/10/2020. Eu vou passar então o segundo trecho da mensagem. Nós já tivemos o estudo da primeira parte, agora nós vamos estudar a segunda parte, onde Lázaro vai aprofundar um pouquinho alguns conceitos. Como porta-voz da noite, eu convido a cada um de vocês a, neste momento, dizer: a partir de agora, eu venço. E você verá a transformação que sua vida terá. Diga a você mesmo que não há mal algum que conseguirá te atingir. E você verá que não conseguirão. Tentarão, mas não conseguirão. Você verá também que nem raiva, que nem ódio, que nem nada você receberá. Porque você não estará mais nesta condição. Poderá sim sofrer com as calúnias, com as injúrias, mas elas são passageiras. Porque quem lança calúnias e injúrias é fraco. E aquele que não a revida pela humildade e pela simplicidade és grande. E isto não é Lázaro, vosso irmão, que vos diz, mas foi Jesus, em um certo dia, cercado pelos seus apóstolos e por todos aqueles que aprendiam diante das suas doces e belas palavras, raiaram com um pequeno grupo de crianças que ali estava. E Jesus, sabiamente, e aproveitando cada instante e cada minuto, aproveitou e ensinou uma vez mais aos seus seguidores, nós: deixai vir as crianças, pois o reino dos céus pertence a eles, porque são puros e humildes de coração. Encontramos isso nos 4 evangelhos, mas desta forma em Marcos. Porém, se olharmos ao pé da letra esta mensagem e se confrontarmos o conhecimento que o Espírito da Verdade, na sua legião de luz, trouxe no momento oportuno da revelação do mundo espiritual para o mundo terreno, através de Kardec e de inúmeros outros trabalhadores, encontraríamos uma pequena falha no seu ensino. Já que a espiritualidade nos diz que a criança é a reencarnação de um espírito antigo e que, mesmo sendo uma criança, carrega todas as suas cargas positivas e negativas das suas escolhas anteriores.
como ser imortal. Então, a criança deixaria de ser pura, humilde e simples. Porém, Jesus, naquele instante, não se referia ao espírito imortal, mas sim à capacidade de uma criança de ser neutra, pois na sua fase inicial não tem a capacidade de fazer nem o mal nem o bem, porque é neutra, ainda encontra-se em despertar, em desenvolvimento. Com isso, nos traz a reflexão pura, bela e singela de que o reino dos céus, que o nosso mundo, que é a nossa pátria definitiva, e aqui onde todos nós habitamos, desde a crosta terrestre, desde a subcrosta até as colônias mais elevadas dos reinos umbralinos, que é o reino dos céus, os reinos de Deus, adentrarão os simples, os humildes, não os tolos e os fracos, mas os simples e os humildes, porque estes não julgarão, apenas compreenderão a sua capacidade e a capacidade do seu irmão. E então verá que aquele que mais sabe tem uma tarefa, que é ensinar aquele que menos sabe. E aquele que menos sabe tem a tarefa de aceitar o auxílio daquele que lhe estende a mão. Isto, em ambos os lados, torna-se simplicidade e humildade. E é na simplicidade e na humildade que encontramos a maior dádiva do mundo espiritual, a chave para o progresso, para a evolução, para a felicidade. Ela se transveste com as vestes da caridade. Não falamos da caridade material apenas, porque esta é apenas uma de suas faces. Mas falamos da caridade moral, da caridade emocional, da caridade fraterna, da caridade de sorriso. Quantas faces a mais bela dama do amor se veste. Por vezes, ela parece Maria, que com amor entregou seu filho para a felicidade e para o cumprimento da mais linda tarefa. E você, hoje, és a aparência da caridade. Hoje, a caridade se transveste de ti para que o mundo prossiga, para que o universo expanda. É através do amor e da caridade que você encontrará a luz que existe dentro de ti. E é esta luz que brilha em teu peito, que aquece as tuas mãos, que faz que Deus te conceda a tarefa de ser co-criador do universo. Pois sabe que tu terás a tarefa de doar,
terás a tarefa de aparar. Tu terás a tarefa de colher. E então alimentar. Se você, em algum instante, tropeçar, não te preocupas, porque nós não contamos as vezes que você tomba. Nós nos alegramos com todas as vezes que você levanta. Então, o choro fará parte, a dor fará parte, mas a tua força sempre será maior, porque tu és a caridade em ação. Tu és a espiritualidade em ação. E tu és, sim, o convocado por Jesus para ser o apóstolo do amor e da fé. Muito bem, então esse foi o segundo trecho da mensagem que foi ditada por Lázaro, progredir através da simplicidade e da humildade. E ele foi bastante profundo porque ele foi no Evangelho buscar os fundamentos para essa argumentação dele, né? E quando eles fazem isso, sempre é muito tocante, assim, muito emocionante o modo de se expressar. Pode ficar à vontade para suas considerações, Vânia. Aqui no início desse trecho, né, ele fala, ainda complementando a parte anterior, né, que Jesus dizia que precisávamos acreditar em nós mesmos, né? Ele nos convoca a ter a força, né, de não deixar nada nos vencer. Então, que a gente consiga acreditar em nós mesmos, né? Ele diz aqui, você diga, eu venço, né? Ninguém conseguirá me derrubar. Não no sentido negativo, mas sim, sabendo que você tem a força, tem a coragem, tem o amparo e tem todas as ferramentas necessárias dentro de você para vencer qualquer situação e não deixar que as situações adversas te coloquem numa posição de tristeza, de angústia, tudo. Os desafios serão vencidos, né? Fé e confiança, né? Na gente mesmo e no amparo que a gente sempre tem. Aí depois ele vem falando da humildade, né? Ele começa a falar sobre a humildade naquela fala de Jesus, né? Deixar vir as crianças. Então ele começa a mostrar a parte que ainda, como ele fala aqui, que o Espiritismo diz que nós somos espíritos antigos. Sim, somos. Mas, enquanto estamos na fase de criança, a criança ela é pura, né? A criança ela é neutra, como ele diz aqui. Ela não vem com 1 ano de idade querendo fazer o mal, né? Ela é uma massa, vamos dizer assim, que a gente tem que trabalhar, amassar, né? Para poder dar os conceitos e tudo. Ela está aberta para receber tudo naquele primeiro momento da sua existência, naquela primeira infância. Então ela é pura. E a gente vê muitas atitudes de crianças lindas, né, que abraçam a diversidade, abraçam as pessoas sem preconceitos e tudo que adultos não têm capacidade de fazer, não conseguem fazer. Então ele compara muito essa fala de Jesus, ele compara muito com realmente aquela simplicidade que a gente deveria ter, né? Deveria desenvolver. Aliás, a gente deveria, não, a gente deve, né? A gente precisa desenvolver em nós. Consequentemente, com isso, a humildade. E ele fala, né, a gente ter compreensão, né? Compreensão com as dificuldades do nosso irmão, para não guardar raiva, não guardar ressentimento, não revidar e tudo, que aí a gente vai conseguindo pouco a pouco desenvolver a outra qualidade, além da simplicidade, a humildade, para poder a gente crescer mais um pouquinho, né? O orgulho não nos leva a lugar algum, a humildade vai nos levar bem longe. Só que é uma característica que a gente vai ter que desenvolver, né? Uma qualidade que a gente vai ter que desenvolver ao longo de muito tempo, muita compreensão e tentando também reeducar
todos aqueles sentimentos, né, todas aquelas características que são contrárias a essa virtude, né, da humildade. E fala muito da caridade também, né? E hoje em dia, então, a gente vai no caminho que a gente está vendo, por enquanto, que o planeta está tomando, a gente vai precisar exercitar muito a caridade, em vários aspectos. Quais serão, ainda vamos descobrir, mas a gente vai precisar exercitá-la e muito. A gente ainda vai ter que transmutar muita energia, né, Vânia? Com certeza. Mas, falando de crianças assim, né? Tava me vindo uma cena da mãe levando a criança primeiro para vacinar e a criança perguntando, né? Mas não tinha jeito de eu não tomar esse negócio? E a mãe falando assim, não, você tem que tomar para você se proteger, né? Senão você pode ficar doente e morrer. Do mesmo jeito a mãe que tem que levar a criança para a escola num dia de prova, né? E aí a criança pode perguntar, mas não tem como você fazer a prova para mim? E a mãe falou assim, não, a gente estudou junto, eu posso fazer o dever com você, mas no dia da prova você tem que ir lá e fazer a prova sozinha, né? Então eu acho que essa noção, né, do que é o bem ou o mal que acontece com a gente, às vezes a gente é um pouco infantil, né? A gente não quer que aconteçam coisas que são necessárias acontecer com a gente. E às vezes a gente fica pensando que Deus teria que nos tirar daquelas situações, né? Sem lembrar que o próprio Jesus passou por essas situações até para mostrar como deve ser a nossa reação. Então, ele foi traído, né, por um dos apóstolos, ele foi abandonado por outros, né? Ele foi chicoteado e ele foi assassinado pelos romanos. Mas a gente vê que em todas essas situações, apesar de ter, né, aos olhos do mundo, ele ter sido vencido, né, na verdade ele venceu na hora que a reação interna dele foi, nada disso consegue dobrar a minha fibra, né? Nada disso consegue me fazer mudar a minha convicção e nem me fazer sentir errado. Então, eu acho que é nesse ponto, né, que é esse venceu, que o Lázaro coloca no início da mensagem. Porque se a gente imagina que vencer é acontecer coisas que o mundo vai aplaudir, ou vencer quer dizer eu ficar me sentindo superior que os outros, né? Eu ganhar o jogo, aí fica muito difícil, porque a gente fica pensando que Deus tem que apoiar a gente, né, nesse processo de vencer o mundo. E não é bem por aí, né? Isso aí é uma exacerbação do nosso orgulho, né? Do orgulho que ainda existe dentro do ser humano, que acha que vitória é mais ou menos nesse sentido, quando na realidade a vitória está muito, muito oposta a isso, né? Tanto que a gente vê aí os irmãos que passaram pela Terra, Jesus, você acabou de dar exemplo, a gente vê os outros irmãos, né? Jesus, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmão Dulce e outros, Gandhi. O Gandhi, por exemplo, né, naquela simplicidade dele, na firmeza que ele tinha no falar, de colocar as opiniões, mas ao mesmo tempo tinha aquela humildade e simplicidade, ele conseguiu praticamente libertar um povo. Entendeu? Então, assim, é muito difícil ainda para a gente entender isso, mas é esse caminho que a gente vai ter que chegar. A gente vai ter que trilhar para conseguir chegar. Muito difícil mesmo, né, Vânia? Você está falando de Madre Teresa, aquele trechinho que ele disse assim, nós não estamos contando as vezes que vocês caem, a gente se alegra todas as vezes que vocês levantam, né? Achei lindo esse trecho do Lázaro. Mas me lembrou um trecho, uma passagem da Madre Teresa, que é para mostrar como é o pensamento materialista oposto a esse pensamento de evolução espiritual, né? Um repórter um pouco provocativo virou para a Madre Teresa e perguntou para ela assim, mas a senhora acha que o que a senhora está fazendo diminuiu o número de pobres no mundo? Será que resolveu alguma coisa? Parece que o mundo agora está pior do que quando a senhora começou, né? Aí ela respondeu para ele assim, meu filho, quando a gente começou, eu não contei quantos pobres tinham. E agora eu não vou parar para contar para saber se tem menos ou mais, porque tem muita coisa para fazer. Exatamente. Então essa é a grandeza desses espíritos, né? Francisco de Assis certamente também não contou os leprosos que ele beijou, os irmãos que ele acolheu, nenhum deles estava preocupado com isso, estava preocupado em servir, apenas em servir, de praticar a caridade.
Exatamente. E aí nós vamos encerrando essa segunda parte. A parte da caridade nós vamos deixar para a última, porque inclusive ele faz uma conclamação para que a gente seja apóstolo, né? Junto com a falange do bem. Então até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.